examinando as Escrituras, agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Vamos então voltar à leitura a partir do versículo 4, quando os discípulos Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Jesus em particular assim: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Veja que Jesus apenas havia dito para eles que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, referindo-se ao templo, e a admiração que os discípulos tinham em relação à estrutura, à construção. Então Jesus está dizendo que nenhuma estrutura humana de poder, de família, de nação, de reino restará sobre a terra ao se manifestar o poder do destruidor, do diabo, do príncipe das trevas, do príncipe do abismo, do Abaddon, do Apolion, conforme estão no Apocalipse, fazendo referência ao abismo de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que as trevas cobriam a face do abismo. Então essas trevas estão ali guardando e ocultando justamente o império das trevas, o império do mal, que está ali reservado, aguardando o seu tempo, que é o tempo do fim. Eles serão os promotores da destruição. Então, toda pedra sobre pedra significa todo o reino humano, toda a instituição terrena, tudo que há sobre a terra. Tudo será derrubado, retirado, em nome da dominação do príncipe das trevas, porque ele é extremamente soberbo. Ele quer dominar sozinho, ele quer dirigir todas as pessoas, ele quer escravizar todas as pessoas, tornando todos escravos do mal para cumprirem o seu desígnio. Ele não aceita nenhum outro tipo de nação, de reino, de estrutura, de organização que não seja a dele. Por isso, a palavra de Deus em Apocalipse diz que ele sairá a enganar todas as nações. Ele vai sair então para estar chamando todas as nações para a sua grande guerra, para o Armagedon, para a batalha final da destruição. Pois o tempo dele é o tempo até a destruição dessa terra, desta velha terra, que irá passará a terra, os céus ficarão velhos, essa primeira criação. Então haverá uma nova criação, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. E dessa forma não haverá mais a necessidade da permanência do destruidor. Ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus então está avisando os discípulos, está ensinando sobre este tema. Em Marcos capítulo 13 é o que nós estamos estudando. Versículo 5. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Então você tem que estar do lado da santificação, do lado de Deus, buscando a purificação do mal, da ignorância, da falta de conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Você tem que estar na luz do entendimento da verdade, tem que estar adorando a Deus em espírito e em verdade, para não ser enganado pelo príncipe das trevas, da mentira, da ignorância, do pecado, do engano. Então Jesus está dizendo: olhai que ninguém vos engane, que você esteja pronto, preparado para vencer, para caminhar em vitória, ser mais do que vencedor em Cristo. Você precisa prestar atenção no ensino que estamos trazendo aqui para você, examinando as Escrituras, aprendendo, para que ninguém vos engane a respeito tanto desses fatos quanto
à medida que esses acontecimentos se aproximam, quanto aquela geração que irá viver este momento, quanto todas as gerações que vivem espiritualmente. Porque nós temos aqui falado que o diabo tenta a todos os que vêm habitar nessa terra. Isso aconteceu lá no Gênesis, o primeiro casal estava lá no jardim do Éden, e a serpente estava lá mentindo, enganando, justamente porque já estava revelado que o abismo, as trevas já estavam ali ao derredor. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele criou a luz, viu que era boa, então já separou a luz. A luz está com Deus. Deus amou a luz, Deus aprovou a luz, Deus viu que a luz é boa. Então quem quer andar na luz vai andar com Deus. Quem quer andar com Deus tem que andar na luz. E separou as trevas, mas elas estão aí, estão ao redor procurando a quem possa tragar. O diabo é o príncipe dessas trevas do pecado, da desobediência a Deus. Então que ninguém vos engane. Estude a palavra de Deus, conheça, aprenda a respeito da mensagem da luz que vence as trevas. Se você andar na luz, então o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado, de toda ignorância das trevas, de toda mentira do diabo. E assim você é vencedor em Cristo. Versículo 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a questão é que nós estamos falando, você tem que ser batizado com o Espírito Santo para que a luz de Deus brilhe dentro de você. Então você não será enganado pelas trevas, pelo anticristo, pela mentira do diabo, príncipe das trevas, príncipe da ignorância, príncipe da falta do conhecimento de Deus. Ele é aquele que lança as trevas para que você não veja a luz, não consiga andar na luz. Mas você tem que lutar contra o mal, contra o diabo, contra as trevas, e ser mais do que vencedor pelo sangue de Jesus, para que você possa realmente conhecer a Deus de verdade e assim se tornar um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, adora na luz da contemplação da face de Cristo, da face de Deus, da glória de Deus, adorando em espírito e em verdade. Versículo 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, a primeira manifestação do diabo, nós vimos lá em Apocalipse 20, que ele sai para fazer guerra. A primeira coisa que ele faz, quando vai dar início aos sinais do fim, são guerras, mas é só o começo. Não vos perturbeis, assim deve acontecer. É o primeiro sinal, é manifestação. Então essa ira, essa constante conversa sobre ódio, violência, iniquidade, assassinatos, bombas, mísseis, guerra, são ações do diabo, inspiradas pelo diabo. É uma corrente de pensamento que procura a ideia do diabo, a ideia da soberba, a ideia da possessão, do domínio, da morte, a morte do outro, o ódio. E eles têm esse discurso tentando apontar para o mundo de ódio, onde todos se odeiam e devem um procurar destruir o outro mais rápido. Essa é justamente a ideia que Apocalipse 20 traz para nós. Então são os rumores de guerra. Tantas guerras e tantos rumores, tantas ameaças cada vez maiores destes povos que nós falamos aqui, de povos e nações que precisavam de uma profecia, porque eram doce na boca, na língua, nos lábios, mas era amargo quando chegava ao estômago. Então eles têm um discurso mentiroso, enganoso, mas eles só pensam em guerra, em morte, em maldade, em violência, em destruição. Já é o primeiro sinal da destruição.
Como nós já estudamos sobre Gênesis, o abismo, e quem habita o abismo das trevas é o destruidor, quando nós lemos agora Marcos 13, nós já até entendemos. Quando se fala em guerra e rumor de guerra, estamos falando de manifestação de destruição. Então já vem do abismo, vem das trevas, vem justamente daquele lugar descrito em Gênesis que é explicado pela Bíblia, especialmente no Apocalipse. Então nós já sabemos aqui, manifestação de destruição, do abismo, do diabo. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Veja que caminha para o fim. A terra está numa posição, numa situação de previsão de Deus, de preparação de Deus para que em um momento, já na sua criação, Deus já tinha preparado o abismo, porque em um determinado ponto da história, do encaminhamento dessa humanidade, haveria tal depravação, a iniquidade se multiplicando, que seria necessário que fossem soltos os elementos do abismo para a destruição da terra. Será salvo aquele que amar a Deus, aquele que invocar o nome do Senhor neste conflito, neste meio desta batalha da luz com as trevas. Deus criou a luz, separou das trevas. Você está aqui no meio dessa situação para escolher a luz, para escolher a Deus. Por isso é que ninguém te engane sobre isto. Está no poder da sua decisão vir para a luz, andar na luz, buscar a Deus, amar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, se apresentar a Deus. Senhor, eis-me aqui, eu te amo, eu quero ser teu, eu quero te servir. Deus vai te acolher. Ninguém que vem a Ele, Ele lança fora. Se alguém disser para você que Deus não vai te receber se você tomar um propósito de servi-lo, se alguém disser para você que Deus vai te rejeitar, pode saber que este engano aqui do diabo. E Jesus disse: olhai, que ninguém vos engane. Deus quer te salvar, Deus quer você com Ele, Deus quer te adotar como filho, Deus quer te receber na luz. Então venha para Jesus, venha para a luz, venha para o conhecimento de Deus, venha para servir a Deus. Você se propondo, você se entregando, você se convertendo, você se arrependendo do mau caminho das trevas, da iniquidade, e você caminhando para a luz, andando na luz, se achegando a Deus e andando ao lado do Senhor e sendo salvo e abençoado. Então nós temos aqui no versículo 8, escrito da seguinte forma: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Está chegando o momento, está chegando o fim. Já estava mesmo programado este fim, já havia um abismo, já haviam seres ali das trevas, aquela fumaça que subiu do abismo quando a estrela caiu do céu com a chave do abismo e soltou ali aqueles gafanhotos que tinham o poder do escorpião, que eram como insetos que iriam devorar o mau cheiro estragado da carne contaminada pelo pecado, da imundície, da violência, da iniquidade. Então tudo preparado já para este fim. São os princípios das dores. É um ciclo que realmente já estava programado como um parto, como um momento de dores, de sofrimento, de angústia para gerar o novo, a destruição então do antigo e vir à luz o novo, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, porque muitos reinos aceitam as doutrinas do diabo, da mentira, do engano, do poder, do receberem algo, receber a posse, receberem o direito, e quando vão ver não tem nada. O diabo não permite que eles tenham propriedade privada, o diabo não permite que eles cuidem das suas coisas, o diabo solta ali os ladrões que invadem a sua terra, tomam os seus bens, ocupam a sua casa,
são como opressores, são como demônios que invadem uma vida e a oprimem e tomam tudo que é dela. E a pessoa, a nação, é a pessoa oprimida, uma nação oprimida, que ao ouvir aquela divulgação daquelas ideias, entendeu errado, foi enganado pela sua soberba, pela sua concupiscência, pelo seu desejo de receber facilmente, mas na verdade era uma mentira que estava sendo contada para ela. E a verdade é que este sistema não permite que você possua nada. Ele simplesmente vai tirar muito de você. Ele vai prometer te dar alguma coisa. Não vai dizer que vai tirar, mas na prática, ele vai tirar muito de você. Vai deixar você só com alguma coisinha para você não morrer. Mas ele gosta de te ver fraco, oprimido e perto da morte, sempre com o cheiro da morte. O diabo gosta de negociar, levando a pessoa a estar à beira do precipício, próximo da morte, porque ele é o destruidor. Ele só se satisfaz com o aroma da destruição, da morte. Ele é o príncipe das trevas, ele também é o príncipe da morte. Ele é aquele que rejeitou e fez que o homem também rejeitasse, o homem e a mulher, o fruto da árvore da vida e o levou para o fruto da árvore proibida que levava à morte. Então o diabo é aquele que leva para a morte. Ele engana para levar para a morte. E Jesus tem palavras de vida eterna, de salvação para você. Então ouça agora Jesus, não rejeite a Jesus, porque quem rejeita esta palavra, rejeita a vida. Quem dá ouvido à palavra do diabo, aceita a morte. E foi assim desde o princípio, desde Gênesis, quando o diabo conseguiu roubar a palavra de Deus do coração do primeiro casal e fez com que eles ficassem convencidos de que comer do fruto da árvore que levava para a morte, para eles seria melhor. Veja como o diabo, então, teve a capacidade para enganar o homem e a mulher e tem a capacidade, aqui no fim dos tempos, para enganar nações e reinos, levando-os à guerra e levando-os à morte, mais uma vez, como sempre. E Jesus está dizendo para nós: olhai, que ninguém vos engane. Ninguém vai te enganar quando você estiver na luz, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, batizado com o Espírito Santo. Neste momento, você é mais do que vencedor em Cristo, tendo a mente de Cristo, tendo a revelação de Deus, da palavra de Deus na sua vida. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. É palavra de vida eterna. Versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados. Então, realmente, naquela organização, as pessoas já estarão envolvidas também em desejos, em concupiscências, na arrogância do diabo, o desejo do poder, já sendo levados pelo diabo ao engano. Então, o servo de Deus, aquele que anda na humildade, aquele que não forma um grupo atroz, violento para tomar poder, para se beneficiar, aquele que serve a Deus com humildade, com integridade, com sinceridade, esse será perseguido, açoitado, e vos entregarão aos concílios, que são essas organizações que se formam por causa de algum interesse. Já há uma tendência a se aceitar uma palavra de cobiça, de exploração financeira, exploração de domínio, de tomar posse, como o diabo já quer encaminhar. Quando você vê aqui que no princípio haverão guerras e rumores de guerra, mas é apenas o começo, o princípio das dores, e aqui fala aqui de concílios e sinagogas, são coisas semelhantes, são exércitos interesseiros, formado por pessoas que querem alguma coisa, que já perceberam, que já ouviram ali uma indução do diabo, da mesma forma que é o primeiro casal. Olha, vocês vão tomar posse, vocês
vão ser igual a Deus, vocês vão ser dono da situação, vocês não têm que prestar nada, nenhum argumento, nenhuma satisfação, nenhuma resposta para ninguém, vocês podem possuir. E assim como Jesus, quando chegou ali em Israel, foi rejeitado pelas autoridades, pelos donos do templo, porque eles temiam que Jesus fosse o rei de Israel verdadeiro e tomasse posse do que era dele, eles o crucificaram. A palavra de Deus diz que quando Jesus andava ali pelas estradas, pelas cidades de Israel, pelas províncias, os demônios saíram ao seu encontro, dizendo: o que tens conosco? Viestes nos perder antes do tempo, não nos lance, não nos mande para o abismo. Então já era esse tipo de concílio mundial, de concílio local, para tomar posse, como os demônios estavam ali, naquelas pessoas, naquelas cidades. Quando viram Jesus chegando, eles se desesperaram, porque Jesus iria tomar o seu lugar, iria retirá-los, iria retirar o seu lucro, iria retirar ali o seu domínio das trevas, do engano, da mentira. Então, quando também estivermos aqui, bem perto do fim dos tempos, nós seremos realmente perseguidos, com mais fúria, porque o diabo já sabe que o seu tempo está acabando, então virá com mais fúria, justamente contra a luz, contra a verdade, contra aquele que fala a verdade, que diz o que tem que ser, como a obra de Deus é, como Deus é, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Um demônio fica furioso quando nós trazemos aqui um estudo onde nós falamos o que desagrada a Deus. É a última coisa que ele quer ouvir, porque ele vai fazer isso, ele está fazendo isso. Ele sabe que ele é o alvo, ele sabe que ele vem das trevas, ele vem do roubo, ele vem do engano, ele tem uma mentira o acobertando. As trevas estão acobertando a sua existência, mas quando chega a luz, as trevas fogem, as trevas ficam iradas, mas elas estão se arregimentando porque lhes é concedido essa atuação no fim dos tempos. Então diz aqui o versículo 9: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas e sereis açoitados. Veja que o início vai começar com açoite, depois a situação vai piorar, haverá maior violência, maior ira, na manifestação do príncipe, porque ele está ali amarrado, mas brevemente será solto sobre a terra. Então virá o fim, virá também um momento de trevas como jamais houve sobre a face da terra. E sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então veja aqui também este acontecimento narrado por Jesus, dizendo que é necessário que isso aconteça, o testemunho será ampliado, surgirão novas oportunidades para que seja dado testemunho, para a pregação. Então nós vamos estar com uma tarefa muito ativa nestes últimos tempos. Veja bem o que está aqui no versículo 10, é um dos versículos mais importantes dentro desse aspecto do testemunho, que diz assim: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então já ali desde o início da igreja primitiva, nós já percebemos que quando se levantou uma perseguição, por exemplo, após a morte ou apedrejamento de Estevão, o evangelho se espalhou com o açoite, exatamente como uma palavra profética do versículo 9 e 10 de Marcos capítulo 13. Então se levantou uma grande perseguição e os que foram dispersos saíram pregando o evangelho para outras nações. Então, quando Jesus diz: mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, com certeza Jesus estava vendo Estevão como o primeiro mártir, e traz aqui uma palavra profética. Desde o início ali, desde Jerusalém, quando vos perseguirem, vos açoitarem nos concílios, nas sinagogas, vocês irão, então, desta forma,
com este impulso, pregar o evangelho entre todas as nações. Serão espalhados. Vocês não vão ficar se lamentando porque levantou-se uma perseguição, matou-se Estevão, Tiago e outros tantos mártires. Vocês não vão ficar chorando, vocês não vão vir para trás, vocês não vão abandonar a obra, vocês vão em frente. Importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Agora, como que eu tenho certeza disso? Que garantia? Eu vou receber alguma ajuda, alguma força? Algo vai acontecer? Como que eu vou responder dessa forma ao ser açoitado, perseguido num concílio, ao ser maltratado, ao ser tão odiado desta forma? Como que eu vou continuar pregando? Como que o meu amor será renovado, a minha paz, a minha alegria? Como que eu vou ter motivação para continuar nessa obra? Jesus responde isso. Essa palavra que eu estou dando é como uma palavra profética. É também como uma palavra de revelação, né? Que os discípulos ficaram com este pensamento. Isso é, como que um ser humano é açoitado, é humilhado, é envergonhado, é criticado, é perseguido, e ele não tem sentimento, ele não tem amor próprio, ele não vai desistir? E Jesus, então, conhecendo ali o pensamento deles, já deu a resposta aqui no versículo 11. Diz assim: quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você que Jesus ali já dizia: olha, quem vai falar será o Espírito Santo, quem vai sentir será o Espírito Santo. Ele irá interceder por vós com gemidos inexprimíveis. Quem vai chorar por você será o Espírito Santo. E você, cheio do Espírito Santo, sentindo ali o Espírito Santo em comunhão com você, testificando ao seu espírito que você é filho de Deus, você vai se alegrar naquele momento. Você vai exultar de estar sofrendo o mesmo sofrimento que os profetas, que Jesus sofreu, que os demais apóstolos, que o povo de Deus está sofrendo neste mundo de trevas, do destruidor, do diabo. Você vai ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você, naquela tribulação, açoitado, perseguido, você vai se alegrar no Senhor. Você vai exultar, você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo vai falar de maneira tal que você vai se alegrar, vai se comover com a mensagem que o Espírito Santo vai estar trazendo através de você. Então, não se preocupe, não premedite, não fique solícito, ansioso, não temas. O Senhor é contigo, porque naquela hora não sereis vós que estareis ali sentindo, falando, mas o Espírito Santo convosco. Ele não vos deixará sozinho nem um momento sequer. Ele estará com vocês. Ele está conosco nestes momentos. E nós então passamos com alegria, vencemos. E quando as pessoas pensam que nós estamos feridos na alma, feridos emocionalmente, nós oramos ao Pai como Jesus orou. Falamos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles estão sendo induzidos pelo destruidor, pelo diabo, pela serpente, pelo dragão, pela mentira, pelas trevas. Eles estão cegos. Eles não sabem o que fazem. Eles estão na ignorância do pecado. Eles não têm entendimento. Mas você terá tal entendimento, como já está tendo aqui pelo estudo da palavra de Deus, pela luz de Deus, pelo conhecimento da verdade, você vai exultar naquela hora, você vai começar a glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por ter me escolhido
para viver este momento, para ser teu servo, para ser tua testemunha, para estar aqui testemunhando da vida eterna. Pai, perdoa-lhes e dá-lhes oportunidade de arrependimento, de conversão, e que eles possam sair dessas trevas de perseguição ao servo de Deus, de ignorância, e possam também vir para a luz e ter um encontro contigo e conhecer a Ti, Senhor, nosso Deus, Criador, tremendo, maravilhoso. Nós te amamos, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que Deus te abençoe, que você venha para a luz, conheça a Jesus, ande na luz e seja uma bênção e um abençoador nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Cristo.